Olá, tudo bem? Eu me chamo Gislaine Bispo, sou coach e este é o quadro Dinheiro com Sentido. Dinheiro com Sentido. Este assunto dinheiro é um assunto que hoje é muito mais falado, é muito mais comentado, não só nos meios de comunicação, como a internet e jornais, etc., mas também dentro das residências. Talvez há 30 anos atrás, este assunto era considerado um tabu. Pouco se falava nas casas, pouco se ensinava sobre este tema, né? E muitas pessoas cresceram ali num ambiente talvez favorável financeiramente ou talvez desfavorável financeiramente, mas sem falar do tema. É aquela coisa que existe, mas não se fala. Acontece, mas não se fala. E comigo não foi diferente. Então, na minha casa, eu cresci em um ambiente onde não se falava em dinheiro e os aprendizados foram mais pela experiência, foi mais pela vivência, foi mais por observar, por ver como que a minha mãe lidava com a falta do dinheiro, como que a minha mãe lidava com a organização financeira da casa. Então, por muitos anos eu participei apenas como observadora, sabe? Eu apenas observava como que as coisas aconteciam, mas eu não participava de fato do acontecimento em si. E quando eu iniciei a minha jornada profissional, quando eu comecei a trabalhar, então eu comecei a participar de forma mais ativa. Comecei de fato a participar, né, das decisões, inclusive financeiras, de decisão de compras, de decisão de como destinar o dinheiro da casa. Comecei a ajudar de fato a minha mãe nessa jornada financeira. E isso, assim, me fez aprender demais, porque a gente aprende muito na prática, né, fazendo, colocando a mão na massa. Me fez aprender demais. Então, por muitos anos, ali na minha adolescência, eu convivi e fiz e movimentei, fiz ali o movimento na prática da organização financeira de um lar. Mesmo sendo ainda muito nova, eu contribuía demais com a minha mãe, não com o dinheiro em si, com o dinheiro eu contribuía, eu ajudava, mas contribuía ali na análise, na decisão, a gente fazia meio que juntas e era gostoso, e era legal participar. Muitas vezes os pais não chamam os filhos para esse tipo de assunto, não chamam os filhos para esse tipo de análise, ou por medo de os filhos não entenderem, não compreenderem esse universo, né? Mas muitas vezes os filhos vão gostar do assunto, vão gostar da participação. Claro, vai depender da maturidade do seu filho, né? Não da idade necessariamente, mas principalmente da maturidade e do que ele já vivenciou, do que ele já aprendeu em cima deste tema. Mas é sempre válido você chamar, você permitir que os seus filhos participem minimamente do tema, do assunto, de conversar sobre dinheiro, de aprender com você sobre dinheiro, de entender como funciona, porque principalmente quando a criança é muito pequena, ela não tem ali uma sabedoria, uma maturidade para saber de onde vêm as coisas. De onde vem o dinheiro? Para elas é muito simples, compra. Vai e compra. Elas sabem que na loja tem, mas elas não têm ali a maturidade de saber que precisa de um dinheiro. Precisa de dinheiro para comprar aquilo que elas querem. Então, ensinar para as crianças desde muito cedo é necessário, é importante. E aí, pode-se de repente passar pela cabeça de que, ok, se da adolescente eu já tinha ali um bom convívio com a organização financeira, com o dinheiro em si, minha vida é um mar de rosas e eu sei perfeitamente cuidar e organizar o meu dinheiro em todas as etapas da minha vida. Mas não é bem assim. Eu acredito que na vida a gente passa por momentos, passa por fases, assim como a gente falou, né, no último bate-papo com a Cíntia, a gente passa por fases nas nossas vidas. Algumas fases são melhores financeiramente e algumas fases são um pouco mais desafiadoras, seja pela necessidade, ou seja, inclusive pelas escolhas que a gente faz, né? A gente faz escolhas e algumas delas nos leva a alguns desafios ali financeiros. E uma das escolhas que eu fiz, que me levou a desafios financeiros, foi
logo que eu casei, eu optei por construir a minha casa. Então, junto com meu marido, nós construímos a nossa casa do zero. Quem construiu sabe do que eu estou falando. Construção é um desafio. Então você começa ali do zero, o pedreiro fala que precisa 10 sacos de cimentos, você compra os 10 e parece que evapora ali o cimento. Parece que evapora o cimento e você precisa comprar de novo e de novo e de novo. E aí você entra ali por mais que você planeja com relação ao que você vai gastar, você entra ali em um gasto, talvez que fuja um pouco do seu planejamento. E de maneira geral, construção tem dessa, né? Construção geralmente custa um pouco mais do que a gente planeja na maioria das vezes. E aí nessa época da minha vida, eu me vi entrando em um desafio muito grande financeiramente. E por mais que eu tinha ali as informações, por mais que eu sabia, no fundo, como fazer, como que seria o ideal de ser feito, as escolhas que eu fiz não me permitiam, naquele momento, colocar em prática todo o meu conhecimento. Porque se eu fosse colocar em prática as informações que eu já tinha, né, talvez de organização, de como fazer escolhas mais assertivas, eu ia ter que mudar a escolha daquela situação, daquele momento de construir a minha casa. Então eu continuei ali por algum tempo vivenciando esse desafio financeiro. De entrar em limite de cartão de crédito, de entrar em cheque especial, de dever, sabe? E foi uma fase bem desafiadora, foi uma fase bem complicada da minha vida, porque você se vê ali sabendo que você está naquela situação por escolhas que você fez e que você está pagando preço por aquelas escolhas, ao mesmo tempo você quer mudar aquele cenário. E muitas vezes você se vê tão naquele emaranhado de dívidas que parece, a primeiro momento ali, que não tem o que fazer, que você não tem como mudar aquele cenário, mudar aquela situação. Eu me lembro que eu li um livro, eu vou deixar depois o nome deste livro na descrição, 12 meses para enriquecer. Eu li este livro, eu acredito, eu não lembro agora o ano, mas eu lembro que quando li esse livro, eu convoquei meio que uma reunião interna, convoquei um bate-papo com o meu marido, nós conversamos muito a respeito daquela situação. Eu construí minha casa em 3 etapas. A primeira etapa da construção básica ali, né, dos primeiros cômodos, onde eu quis sair da casa da minha mãe, que eu estava morando com a minha mãe, eu morei por algum tempo com ela, quis sair da casa da minha mãe e vir para minha casa. E aí nós fizemos ali o início, né, da casa, mudamos. Nessa etapa foi a etapa que eu entrei no limite de cheque especial e cartão de crédito, pagamento mínimo e etc. A segunda etapa, eu construí uma outra parte da casa que eu fiz a escolha de financiar, não mais entrar em limite de cheque especial, mas de financiar, de entrar em um financiamento com taxa de juros mais acessível, com taxa de juros mais aceitável para a época, e para o que eu considerava ok naquele momento, naquelas escolhas que eu fiz. E ainda assim, eu estava pagando juros, né? Quando eu conversei com meu marido, foi neste meio tempo aí, entre o final, a conclusão ali da segunda etapa e antes de entrar na terceira etapa em si. Então, quando eu estava terminando a segunda etapa da construção da minha casa, eu estava com dívidas, eu estava com financiamento, eu estava com coisas ainda para fazer na casa e eu precisava terminar, sabe? E aí a escolha foi, vamos conversar, vamos entender nosso histórico, aí vamos entender a nossa dívida e vamos entender as decisões, né? Inclusive, às vezes é necessário essa pausa, esse vamos entender, vamos olhar para a situação. Porque, como eu disse, às vezes no emaranhado daquela dívida, naquele desespero, você acaba não tomando decisão assertiva. E você acaba se sentindo refém daquela decisão que você fez lá atrás, daquela escolha que você fez lá atrás, achando que você não pode mudar. E sim, você pode dar pausas, você pode mudar a sua decisão, você pode mudar de ideia e tá tudo bem. Então o que nós fizemos foi uma pausa, analisamos, seguindo inclusive as instruções deste livro, 12 meses para enriquecer,
Nós criamos ali um plano de ação e decidimos sair das dívidas. E decidimos não entrar mais em financiamentos. E decidimos não mais financiar a outra parte da casa que ainda faltava. E não financiar mais um monte de outras coisas que a gente poderia ter financiado de lá para cá. E aí a terceira etapa da construção da casa, nós optamos por esperar. Por guardar o dinheiro e fazer de acordo com o que a gente tivesse realmente de dinheiro em caixa. E foi o que nós fizemos. Demorou? Sim, demorou mais do que nós gostaríamos. Só que ficou mais barato. Então, talvez se eu tivesse entrado em financiamento, eu estaria ainda pagando e teria gasto talvez até o dobro do que eu gastei. Então, o que eu fiz? Escolhi, junto com meu marido, guardarmos ali um valor por mês, por um tempão, que parece que durou uma eternidade, porque a gente tem pressa, só que valeu a pena, valeu super a pena, porque a gente guardou o dinheiro e aí foi comprando e contratando os serviços de pedreiro de acordo com a possibilidade. Sabe aquela coisa de você andar de acordo com o tamanho das suas pernas, que os nossos avós falavam, não dar passo maior do que as pernas? É bem isso. Foi o que nós escolhemos fazer. E por que eu quis partilhar isso? Primeiro, porque se você tem as informações, tem o conhecimento, tem ali o aprendizado que você já colocou em prática, inclusive na sua vida em algum momento, não significa que você não vai entrar em desafios. Não significa que você não vai ter turbulência no meio do caminho. Isso vale para tudo. Isso vale para conhecimento e inteligência financeira, isso vale para conhecimento e inteligência emocional. Às vezes eu tenho todas as ferramentas. Isso não vai me deixar imune de passar por situações. Porém, quando eu tenho as ferramentas, tenho as informações, eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais chances de tomar melhores decisões, de tomar decisões mais assertivas. Segundo, por quê? Mesmo que você tenha o conhecimento, mesmo que você tenha a informação, mesmo que você saiba como fazer na teoria e não está conseguindo fazer na prática, é necessário pedir ajuda, é necessário buscar ajuda. E a ajuda para mim, naquele momento, foi a leitura do livro. A leitura do livro, ela me despertou para a minha necessidade naquele momento de uma organização, de uma decisão melhor, de um ajuste no percurso. Então não há desafio nenhum em você buscar ajuda, seja num livro, seja em vídeos na internet, seja com uma amiga que pode colaborar, seja com um profissional que pode contribuir com o conhecimento, com a experiência que ele já tem. É sempre válido você entender quando você precisa de ajuda e buscar ajuda. E essa ajuda, ela pode ser o divisor de águas para essa situação, né? Pode ser ali o marco que vai mudar aquela situação, mudar o cenário, que vai te trazer insights, que vai te trazer novas possibilidades, novas perspectivas para aquela situação. E hoje eu quero partilhar com vocês uma outra fonte riquíssima de ajuda que contribuiu demais para a minha questão financeira. O nome dela é Natália Arcuri. Ela tem um canal no YouTube, um canal muito rico, canal Me Poupe. É um canal muito cheio, muito repleto de conteúdos de muito valor mesmo, conteúdos que vão contribuir aí para a sua evolução, para o seu crescimento financeiro, com certeza absoluta. Ela tem conteúdos aí que com certeza vai te trazer muitos insights, muito aprendizado. Quero partilhar um pouquinho, não sei se você conhece a Natália Arcuri, se você conhecer, veja aí um conteúdo dela, saiba um pouco mais sobre ela. Se você não conhece Natália Arcuri, vou te apresentar Natália Arcuri do canal Me Poupe, para que você deguste um pouquinho, saiba um pouco mais sobre quem é esta musa do dinheiro, para que você desperte o seu desejo de saber mais sobre este assunto, sobre este tema tão importante, tão necessário de ser abordado, de ser falado, de ser discutido, de ser tratado, que é o tema
finanças. Porque a riqueza ela vem de dentro pra fora, né? Então é isso, quanto mais você externalizar isso, mais a riqueza vem. Ó, Nath, pode chamar de Nath? Claro. Ai, tô íntima da riqueza. Lendo o seu livro, sabe o que eu percebi? O quê? Que de grão em grão a galinha enche o papo. Claro, mas assim, esses ditados populares, eles não existem à toa, todos existem por um motivo, e de grão em grão, de fato. Ela enche o papo e se lambuza. As pessoas não prestam atenção no que elas gastam com coisas supérfluas, né? O problema é um pouco mais embaixo, Mari. Eu acho que é um pouco até anterior. As pessoas não sabem o que é supérfluo para elas. Porque não adianta, né, eu vir aqui e falar corte o cafezinho, corte a roupa, corte a manicure. Se aquilo é importante para a pessoa, ninguém pode dizer para ela o que ela tem ou não que cortar. E a educação financeira, ela é necessária. Porque, assim, eu falo... Falta isso para o brasileiro. Eu falo no primeiro capítulo do livro, né, que é sobre a dinheirofobia. Eu estou aqui hoje porque essa poltrona custou alguma coisa, esse casaco custou alguma coisa, tudo é dinheiro. Não adianta a gente querer empurrar esse assunto para debaixo do tapete como se, falar sobre dinheiro, eu sou mesquinho, porque fulana só fala sobre dinheiro e tal. Não é falar sobre ganhar dinheiro a qualquer custo. Assim, o dinheiro está na nossa vida. E quando a gente não fala sobre um assunto, não aborda aquele assunto, a gente só vai reparar nele quando ele se torna um problema. Quando ele falta. Quando ele falta. E mesmo nas famílias, quando que a gente ouve os nossos pais falarem sobre dinheiro? É quando ele vira um problema, quando ele falta, quando alguém fica desempregado, ou, enfim, é muito mais nessas situações. Dificilmente a gente vê famílias falando sobre o planejamento. Olha, esse dinheiro aqui é para viagem, esse mês podemos gastar tanto. Como a gente tem um receio muito grande, né? Então tem que tratar a dinheirofobia, que é uma doença terrível. É importante guardar uma parcela do salário para uma eventualidade. É importante guardar quanto por mês para o futuro, para um imprevisto? Vamos lá. Todo mundo, sem exceção, depois que começa uma vida financeira ativa, deveria ter, antes de mais nada, a preocupação de ter uma reserva de emergência, que são 6 meses do seu custo de vida. Não é 6 meses de salário, são 6 meses de custo de vida, que, em teoria, não deveria ser a mesma coisa que o seu salário. Se a pessoa ganha R$2.000, ela não deveria estar vivendo com R$2.000. Ela deveria estar vivendo com, no máximo, R$1.500 e poupando R$500 todos os meses. Então, se no momento de desemprego você tem lá 6 meses, eu posso ficar sem emprego durante 6 meses, você tem até um respiro para procurar com mais calma, para fazer um curso, de repente, de aperfeiçoamento. Para ir procurar emprego com calma, com tranquilidade. Inclusive, para ter dinheiro para procurar emprego, que é algo muito grave que acontece com as pessoas, é que, às vezes, nem a verba para pegar o ônibus, para procurar emprego, as pessoas têm. Então, a reserva de emergência, ela é aquele alívio, assim, sabe? Nossa, tudo deu errado, mas pelo menos eu tenho aquele dinheiro para me dar uma segurança. Olha, eu sou sempre muito otimista, né? Então, o meu propósito, né, com o Me Poupe é justamente fazer com que as pessoas saiam, né, do buraco, né? Faço essa analogia, né? Faz de conta que você tem um buraco, né? Tem um terreno com um buraco. Então, o Me Poupe está lá para você tapar o buraco, construir um bom alicerce em cima e, nesse alicerce, você poder construir uma casa, um prédio que você quiser em cima. Esse é o grande objetivo do Me Poupe, mostrar para os brasileiros comuns, assim como eu. Sou jornalista, Mari, sou de humanas. Eu tive que aprender na marra. Eu nunca fiz uma planilha na minha vida. E, assim, não tive também educação financeira em casa. A educação financeira que eu tive em casa foi a educação do não. Eu quero tal coisa. Não. Eu quero não sei o que lá. Não, é Natal, aniversário e tchau. E você acha que as pessoas conseguem absorver conseguem compreender mesmo que a coisa mais cara do mundo é o próprio dinheiro, que você não deve entrar no cheque especial, que você não deve ficar devendo? Acredito que sim, Mari. Acho que essa linguagem que a gente foi adotando, que eu fui criando, né, com o passar do tempo, porque a ideia era simplificar ao máximo, para que todo mundo pudesse entender esses conceitos financeiros de macroeconomia, até que são complicados, de um jeito muito simples. E quando as pessoas entendem que elas acabam trabalhando para o dinheiro, em vez de fazer o dinheiro trabalhar para elas, já dá meio um tilt na cabeça, sabe? Fala, você sabia que, tipo, na poupança seu dinheiro não está rendendo quase nada? Eu cresci em brechó, né? Porque eu tinha que
economizar dinheiro, porque eu comecei a guardar dinheiro com 8 anos, né? E queria comprar meu carro com 18. Então, eu tinha que economizar e fazer dinheiro de algum jeito. Quando a gente fala, né, de você ter dinheiro sobrando, as pessoas falam, nossa, mas não sobra dinheiro, não sobra de jeito... Se puser na ponta do lápis? Além de pôr na ponta do lápis, porque você precisa fazer 3 movimentos para ter dinheiro sobrando. Tá? Presta atenção agora. As 3 coisas básicas para você ter dinheiro sobrando. A primeira é economizar mais, ou seja, cortar desperdícios, porque muitas vezes, quando a pessoa começa a olhar lá mesmo, todos os dias para onde está indo, ela vê o quanto de coisa ela está fazendo que nem queria fazer, coisas que ela comprou e fez que estavam fora, né, do planejamento. Segundo, é fazer dinheiro novo. As pessoas elas se acostumam muito com aquele dinheiro que elas ganham e passam a pensar a vida delas como se fosse aqueles 3 mil reais, aqueles R$1.000 que ela ganha todo mês. Esquecendo que ela pode fazer uma renda extra, vender coisas, vender brigadeiro, vender coxinha, fazer roupa, passear com o cachorro, uma costura na roupa que você tem, qualquer coisa. Ah, eu sei fazer escova no cabelo dos outros, posso ser sua manicure se você quiser. É essa articulação, sabe, que a pessoa precisa para fazer dinheiro novo, não ficar só vivendo com aquilo que ela já vive. E terceiro, investir melhor. Assim, se você tem hoje R$30 sobrando todos os meses, você já pode investir. Você não precisa ter R$10 mil para investir dinheiro. Você pode ter 30. Contanto que você tenha frequência, aqueles 30 de hoje vão virar os 360 do final do ano, que vão virar quase 700 no ano seguinte, que vão virar 1.500 por conta do meu filho, juro composto. Criança maravilhosa. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Obrigada. Super obrigada. E aí, gostou dessa musa das finanças? Se você quiser saber mais sobre Natália Arcuri, Nath Arcuri, do canal Me Poupe, eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo para que você se inscreva no canal dela e conheça e deguste e consuma também o conteúdo dela, que é um conteúdo muito rico e de muito valor agregado e que com certeza vai te trazer muitos insights e que com certeza poderá te trazer muitas mudanças na sua vida financeira. A abordagem dela é uma abordagem muito leve, muito divertida, muito gostosa e que com certeza ajuda demais a quem quer saber sobre este assunto, para quem quer mudar a vida financeira, para quem quer dar novos rumos para o seu dinheiro. Gratidão imensa por sua companhia, gratidão por sua audiência. Durante o mês de julho, o quadro Dinheiro com Sentido foi ao ar todas as quartas-feiras. Se você perdeu algum dos nossos bate-papos sobre finanças, vá nas páginas Viva com Sentido, no Facebook e no YouTube e veja os conteúdos. Conteúdos muito bacanas, bate-papos muito gostosos para você saber um pouco mais sobre este tema. A partir do mês de agosto, uma vez por mês, você terá o quadro Dinheiro com Sentido. Fique ligado. Até mais!